Imagine que você está caminhando por uma floresta e, sem aviso prévio, uma simples folha começa a se mover. Um peixe se transforma em uma bola cheia de espinhos, e um pequeno inseto lança uma explosão química como se fosse um microdragão. O reino animal está repleto de defesas tão surpreendentes que parecem saídas de um filme de ficção científica. Hoje, você vai descobrir 15 estratégias tão engenhosas, letais ou simplesmente absurdas que mudarão a forma como você olha para qualquer criatura. Fique conosco, pois cada exemplo é mais incrível que o anterior. Número 1. O jato de tinta ninja do polvo. Nas profundezas do oceano, onde a luz mal se atreve a entrar, existe um artista da fuga que desafia qualquer lógica terrestre: o polvo. Sua defesa mais célebre, e talvez a mais elegante, é o jato de tinta, que libera quando sente o perigo tocar sua pele. À primeira vista, pode parecer apenas uma nuvem escura, mas na verdade é uma manobra cuidadosamente projetada, uma mistura de pigmentos e viscosidade, que não apenas bloqueia a visão do predador, mas também cria a ilusão de um falso polvo flutuando na água. Enquanto o atacante se confunde entre sombras, o verdadeiro mestre do disfarce já deslizou para longe, como se fosse fumaça viva. Além disso, este recurso não é um gesto improvisado. Cada espécie de polvo ajusta a densidade, o tamanho da nuvem, e até sua forma de acordo com o inimigo à sua frente. Assim, enquanto alguns predadores ficam completamente desorientados, outros se distraem perseguindo um fantasma que se dissolve lentamente. Deste modo, o polvo demonstra que a inteligência também pode ser uma arma defensiva tão poderosa quanto as presas ou o veneno. No entanto, a genialidade do polvo não termina aí, pois sua tinta contém substâncias que afetam os sentidos de certos peixes, irritando guelras e saturando seus receptores de olfato. Isso significa que ele não apenas escapa visualmente, mas também bloqueia o rastro químico, que poderia denunciar sua fuga. Por isso, enquanto outros animais apostam em espinhos afiados ou armaduras pesadas, o polvo usa sua estratégia como um truque de mágica biológica. Em consequência, cada vez que contemplamos esse redemoinho escuro se expandindo na água, somos testemunhas de milhões de anos de aperfeiçoamento evolutivo, condensados em um segundo de engenho. A partir daqui, quando você quiser, continuo com a próxima estratégia. 2. A autotomia das lagartixas. Se o polvo vence com sombras, a lagartixa o faz com um teatro grotesco. Na superfície quente da Terra, quando um predador a encurrala e não resta mais espaço para correr, ela recorre a uma jogada tão radical quanto eficaz: a autotomia. Em um instante, ela separa sua própria cauda do corpo, como se acionasse um interruptor secreto. O fascinante é que essa cauda não cai inerte. Ela se contorce com tal energia que parece um pequeno verme possuído, movendo-se em todas as direções sem seguir nenhuma lógica aparente. Enquanto isso, e graças a esse caos vivo, a lagartixa escapa sem olhar para trás. Não se trata de um acidente, nem de um último recurso desesperado, mas de uma habilidade anatômica finamente calibrada. Suas vértebras são projetadas para se quebrarem em pontos precisos, sem causar dano mortal, e permitindo uma regeneração posterior que, embora lenta, devolve a cauda quase por completo. É uma espécie de pacto evolutivo, sacrificar um pedaço para salvar o todo. Além disso, este truque tem um efeito psicológico inesperado. Muitos predadores, sobretudo aves e cobras jovens, ficam desconcertados diante do movimento frenético. Seu instinto lhes diz que o que é vivo é o que se move. E justo quando acreditam ter capturado a lagartixa, encontram-se mordendo um pedaço que não oferece resistência alguma. Quando reagem, a verdadeira presa já desapareceu entre pedras e arbustos. Desta maneira, a lagartixa nos lembra que a defesa nem sempre consiste em parecer mais forte, mais venenosa ou mais temível. Às vezes, a chave está em dominar a arte da distração, em transformar a vulnerabilidade em estratégia. E assim, enquanto sua antiga cauda continua se contorcendo como uma relíquia inquieta, a lagartixa continua seu caminho, pronta para nos surpreender com a próxima maravilha evolutiva, quando você indicar. 3. A camuflagem extrema do bicho-folha.
Após a fuga acrobática da lagartixa, o reino animal nos leva com um cenário muito mais silencioso, quase invisível, onde a estratégia de defesa não requer movimento algum, mas sim a maestria absoluta do engano. O bicho-folha, esse virtuoso da camuflagem, não se limita a parecer uma folha. É praticamente uma falsificação botânica tão impecável que poderia passar por um membro legítimo do senso vegetal. À primeira vista, seu corpo reproduz com exatidão o contorno de uma folha tenra, com bordas irregulares que imitam inclusive as mordidas de herbívoros. Suas patas parecem caules, suas nervuras estão desenhadas sobre o exoesqueleto com uma precisão quase artística, e sua coloração muda de acordo com a umidade, a luz ou a estação, como se estivesse atento ao calendário da floresta. Além disso, quando o vento sopra, este inseto não fica rígido. Acompanha o movimento com um balanço suave e orgânico, reforçando a ilusão. Parece uma planta porque age como uma planta. No entanto, o mais surpreendente é que a camuflagem não se limita ao visual. Alguns predadores detectam vibrações, mas o bicho-folha permanece tão imóvel que praticamente desaparece do mapa sensorial. Outros seguiam pelo olfato e, ainda assim, passam batido, confundidos por seu mimetismo químico. É um disfarce tão completo que evidencia um princípio fascinante. Na natureza, a invisibilidade nem sempre depende de se esconder, mas de se integrar tão profundamente ao ambiente que o inimigo não imagina que haja algo ali. Graças a esta estratégia, o bicho-folha transforma cada galho em seu refúgio e cada arbusto em um labirinto protetor. Diante deste nível de sutileza evolutiva, as defesas mais barulhentas parecem quase desajeitadas. E quando quiser, continuamos com a próxima criatura, que levou a sobrevivência a outro nível inesperado. 4. A explosão química do besouro bombardeiro. Justo quando acreditávamos ter visto sutileza suficiente na arte da camuflagem, surge um animal que decide fazer exatamente o contrário: anunciar sua defesa como se fosse um espetáculo pirotécnico em miniatura. O besouro bombardeiro não aposta no engano nem na fuga elegante. Sua estratégia consiste em transformar seu próprio corpo em um laboratório portátil, capaz de produzir uma explosão química sob demanda. Dentro de seu abdômen, ele armazena duas substâncias separadas: hidroquinonas e peróxidos. Por si sós, não representam um grande perigo, mas quando o besouro se sente ameaçado, abre uma pequena câmara de reação interna, onde ambas se misturam em uma fração de segundo. Essa combinação gera calor imediato, vapor e uma pressão que se acumula até tensionar sua carapaça como uma panela prestes a explodir. Então, ocorre o assombroso. O besouro direciona uma espécie de válvula traseira e dispara um jato fervente que atinge mais de 100 graus, acompanhado de um estalo seco que justifica seu nome de bombardeiro. Além disso, ele o faz com uma pontaria quase insultante. Pode orientar o jato para qualquer direção, inclusive para cima ou para os lados, como se tivesse um sistema de defesa de alta tecnologia incorporado. Muitos predadores, sapos, aves, aranhas, aprendem rapidamente a respeitar seu espaço pessoal, porque o impacto químico não apenas queima, irrita, deixa um odor persistente e surpreende tanto que a maioria desiste imediatamente de transformá-lo em jantar. Deste modo, o besouro bombardeiro nos mostra uma verdade deliciosa. A defesa também pode ser puro artifício, uma mistura de química explosiva e precisão evolutiva. E quando estiver pronto, seguimos com a próxima criatura, que encontrou seu próprio modo extravagante de sobreviver ao caos do mundo. 5. O teatro mortuário da gambá. Depois do estalo químico do besouro, a natureza nos conduz a uma defesa que parece menos científica e mais teatral, quase uma cena de tragédia improvisada em plena floresta. A gambá, longe de recorrer a espinhos, veneno ou velocidade, escolhe uma estratégia tão desconcertante quanto eficaz: interpreta a morte. Mas não uma morte discreta e silenciosa, mas uma representação tão convincente que poderia ganhar um prêmio por atuação instintiva. Quando o perigo a encurrala e o ataque parece iminente, seu corpo entra em um estado automático. Seus músculos relaxam, seu olhar se esvazia, sua respiração torna-se imperceptível e sua língua pende para o lado,
criando uma imagem inquietante. No entanto, o que realmente impressiona é o cheiro. A gambá exala um aroma pestilento, mistura de decomposição e derrota absoluta, que faz qualquer predador acreditar que chegou tarde demais para o banquete. Em outras palavras, ela não apenas atua como morta, ela cheira como morta. Além disso, este apagão não é algo que a gambá controle conscientemente. É um reflexo fisiológico que se ativa quando o estresse supera certo limite. Uma espécie de botão evolutivo que desliga qualquer reação útil para que o engano seja total. Muitos predadores, de coiotes a cães, afastam-se com evidente desinteresse. A maioria prefere presas frescas a cadáveres duvidosos. No entanto, o mais chamativo é o que ocorre depois. Quando a ameaça desaparece, a gambá revive de repente, como se ressuscitasse nos bastidores após uma função intensa, e vai embora com passo rápido, sem olhar para trás, pronta para seguir com sua rotina noturna. Assim, esta pequena atriz da floresta utiliza a morte como disfarce e transforma a vulnerabilidade em uma ferramenta magistral de sobrevivência. E quando você indicar, continuamos com outra criatura que aperfeiçoou um truque completamente diferente. 6. A blindagem do tatu. Após a exibição dramática da gambá, a natureza muda de gênero narrativo e nos apresenta agora um personagem que pareceria ter escapado de um romance de cavalaria: o tatu. Este pequeno mamífero não precisa fingir, nem fugir, nem lançar químicos ardentes. Sua defesa é tão direta quanto sólida. Possui uma blindagem natural formada por placas ósseas que recobrem seu corpo, como se usasse uma armadura esculpida sob medida. Quando o perigo o alcança, ele não improvisa nada. Simplesmente se enrola sobre si mesmo e se transforma em uma esfera compacta, uma autêntica fortaleza medieval feita de queratina. Este gesto, que parece simples, é na verdade o resultado de um design anatômico meticuloso. Suas placas são divididas em segmentos que permitem flexibilidade, sem sacrificar a resistência, algo como a engenharia de uma ponte articulada, mas em versão portátil. Ao se fechar, deixa expostas apenas as bordas mais duras, transformando qualquer mordida em um encontro com uma superfície rígida e nada apetitosa. De fato, muitos predadores perdem logo o interesse, frustrados pela impossibilidade de acessar o interior desse quebra-cabeça perfeito. Além disso, sua armadura não atua apenas como escudo, também amortece golpes e quedas. Em certas espécies, o enrolamento é tão firme que podem rolar ladeira abaixo como pequenas rochas vivas, aproveitando a gravidade para colocar distância entre eles e o atacante. É um método pouco elegante se olhado de fora, mas tremendamente eficaz. No entanto, o mais fascinante é que, ao contrário de outros animais defensivos, o tatu não ameaça, não engana, não grita. Apenas se protege. É um lembrete de que a sobrevivência pode depender tanto do silêncio quanto da ação, da paciência tanto quanto do engenho. E quando estiver pronto, seguimos avançando para outra criatura com uma estratégia igualmente peculiar neste desfile de defesas extraordinárias. 7. O grito sônico do Aie-Aie. Após o estoico silêncio do tatu, a evolução decide aumentar o volume e nos leva às florestas de Madagascar, onde habita um dos primatas mais estranhos que existem, o Aie-Aie. Sua defesa não se baseia em garras imponentes, nem em força bruta, mas em um recurso surpreendentemente sonoro. Quando se sente encurralado, este lêmure noturno emite um grito tão agudo que parece projetado para atravessar o ar, como uma lâmina vibrante. O resultado é uma explosão auditiva que desorienta não apenas seus predadores, mas qualquer um que tenha a infelicidade de estar perto demais. Esse grito não é um simples clamor de susto. É um mecanismo acústico afinado pela evolução, capaz de saturar os sentidos de animais que dependem da audição para atacar na escuridão. Corujas, gatos selvagens e até cobras reagem com desconforto diante dessa onda vibrante, que rompe sua concentração de forma imediata. Enquanto o atacante refaz seu mapa mental do ambiente, o Aie-Aie já escapuliu entre os galhos como uma sombra que volta a reivindicar seu anonimato. Além disso, seu grito tem uma qualidade direcional peculiar.
Não é apenas agudo, ele rebate entre os troncos e folhas, multiplicando ecos que distorcem ainda mais a percepção do inimigo. É como se a floresta inteira participasse da manobra, amplificando a confusão. E embora este primata seja tímido e solitário, naquele exato instante, ele se torna um pequeno gerador sônico, que interrompe qualquer tentativa de caça silenciosa. No entanto, o mais curioso é que esta defesa é apenas uma das muitas raridades do Aiaiai, um animal que já desconcerta por seu dedo alongado e seus hábitos noturnos. Seu grito, de certo modo, é a assinatura sonora de um ser que parece feito para contrariar expectativas. E quando você disser, seguimos com a próxima maravilha defensiva que a natureza guarda em seu repertório. 8. O inflamento do peixe baiacu. Depois da explosão sonora do Aiaiai, damos um salto ao oceano para encontrar uma criatura cuja defesa parece saída de um desenho animado, mas executada com uma eficiência impecável. O peixe baiacu vive normalmente como um animal tranquilo, quase tímido, movendo-se com lentidão entre corais e algas. No entanto, quando sente a ameaça por perto, seu corpo se transforma de maneira tão drástica que é difícil acreditar que continue sendo o mesmo ser. Em questão de segundos, ele aspira água, ou ar, se estiver na superfície, e multiplica seu tamanho até se tornar uma esfera rígida e grotescamente redonda. Mas não é apenas a mudança de forma que dissuade o atacante. Em sua pele se desdobram espinhos que permaneciam ocultos, pequenas agulhas que transformam seu corpo em uma bola impossível de morder. Um predador que tente capturá-lo encontrará a pior surpresa dental de sua vida. Além disso, muitas espécies de peixe baiacu escondem um reforço adicional dentro deste ato defensivo: a temida tetrodotoxina, uma substância tão potente que pode ser letal mesmo em quantidades minúsculas. Embora sua defesa principal seja mecânica, inflar e espetar, o simples fato de saber que são tóxicos faz com que numerosos animais marinhos decidam não arriscar. O peixe baiacu combina assim o susto visual, o risco físico e a toxicidade química, um trio que a maioria dos predadores prefere evitar. Ainda assim, o mais fascinante é que esta transformação não é caprichosa, mas sim uma coreografia evolutiva perfeitamente ensaiada. Seus tecidos são flexíveis, seus órgãos se deslocam sem danos, e sua pele se estica como um traje projetado para suportar o aumento de volume. Quando tudo termina, ele expulsa a água com calma e volta à sua forma habitual, como se nada tivesse acontecido. Esta metamorfose defensiva nos lembra que até os animais mais pacíficos podem ocultar mecanismos extraordinários. E quando quiser, seguimos explorando a próxima estratégia neste desfile de sobrevivência criativa. 9. O duplo engano do peixe-sapo peludo. Após a categórica transformação do peixe baiacu, descemos agora a um cenário onde a estratégia defensiva se torna um jogo de ilusão, paciência e um toque de malícia marinha. O peixe-sapo peludo, uma criatura cujo nome já sugere estranheza, transformou a camuflagem em uma arte tão convincente que poderia competir com qualquer mago do engano. Seu corpo é coberto de filamentos que parecem algas ou pequenos tufos de esponja marinha, e sua pele imita com absoluta fidelidade as texturas rugosas e as cores opacas das rochas do fundo. Ali, ele permanece imóvel, como se fosse um pedaço da paisagem arrancado da própria geologia. No entanto, essa quietude não implica passividade. Sua defesa começa quando detecta um movimento suspeito e ativa seu truque mestre. Uma isca carnuda que agita diante de sua boca. Um apêndice que se contorce como um pequeno verme indefeso. Para um predador distraído, ou até para uma possível presa imprudente, é irresistível. O olho vai para a isca, não para o peixe inteiro. Além disso, essa isca não engana apenas pela forma, mas também pelo movimento. O peixe-sapo a ondula com naturalidade, gerando um ritmo que parece próprio de um organismo vulnerável. Enquanto o observador foca naquele ponto brilhante, o peixe permanece absolutamente imóvel, avaliando se o que se aproxima é uma ameaça, uma oportunidade, ou apenas um curioso distraído que passava por ali.
O extraordinário é que esta dupla manobra funciona em qualquer direção. Se o visitante é um predador, a distração o impede de identificar o peixe-sapo como um alvo real. Se é uma presa, o truque muda de papel e se torna uma armadilha mortal. Em ambos os casos, a única regra é a mesma. Olhar para a isca significa não ver o verdadeiro protagonista. Assim, o peixe-sapo Pluto demonstra que a defesa nem sempre consiste em fugir ou se blindar, mas em manipular a percepção do outro até torná-lo inútil. E quando você indicar, continuamos com a próxima façanha evolutiva nesta série de maravilhas. 10. O veneno lácteo do ornitorrinco macho. Depois dos enganos visuais do peixe-sapo peludo, a natureza decide ser criativa, muito criativa, e nos apresenta um dos animais mais improváveis já concebidos, o ornitorrinco. Com seu bico de pato, corpo de mamífero, cauda de castor e patas palmadas, parece o resultado de um experimento em que ninguém impôs limites. No entanto, seu aspecto desconcertante é apenas o aperitivo. A verdadeira surpresa aparece quando descobrimos sua defesa mais insólita: um veneno que não se bebe, não se morde e não se exala, mas que é injetado a partir de um esporão nas patas traseiras do macho. Este veneno, conhecido popularmente como veneno lácteo por sua consistência leitosa, é um coquetel químico que não mata, mas provoca uma dor tão intensa que até os predadores mais decididos reconsideram suas prioridades vitais. Quando o ornitorrinco se sente ameaçado, adota uma postura que parece quase desajeitada, mas que na verdade lhe permite direcionar o esporão como um pequeno estilete biológico. A picada é rápida e, embora não perfure profundamente, libera uma dose suficiente para incapacitar temporariamente o agressor. Além disso, o veneno tem um efeito curioso em mamíferos grandes. Gera uma inflamação persistente que não responde bem aos analgésicos comuns, algo que a ciência ainda tenta compreender completamente. Para um predador selvagem, essa dor difícil de ignorar é uma lição que se aprende uma única vez. Assim, o ornitorrinco demonstra que não é necessário um rugido imponente nem dentes afiados para impor respeito. Basta um bom esporão e uma química bem calibrada. No entanto, o mais intrigante é como um animal tão tranquilo e reservado abriga uma arma tão singular, uma espécie de ferrão secreto, escondido em uma criatura que já parecia desafiar todas as categorias. E quando estiver pronto, seguimos com a próxima maravilha defensiva neste longo desfile de criatividade evolutiva. 11. O salto parabólico do jerboa. Nos cantos mais áridos do planeta, onde a noite é a única aliada e a sobrevivência parece um ato de fé, emerge um pequeno acrobata do deserto, o jerboa. À primeira vista, poderia ser confundido com um camundongo delicado, mas basta um segundo para descobrir seu verdadeiro talento. Porque, para começar, sua maior estratégia de defesa não é morder nem fugir, mas voar. Bem, quase. Quando uma cobra o detecta, o jerboa não corre em linha reta como faria qualquer outro roedor. Pelo contrário, executa um salto parabólico tão imprevisível que, durante uma fração de segundo, desaparece do cálculo mental do predador. As cobras, acostumadas a movimentos lineares, ficam desorientadas diante desse salto que descreve uma curva elegante e caótica ao mesmo tempo. Além disso, sua anatomia é perfeitamente projetada para este truque. Patas traseiras longuíssimas, tendões elásticos e uma cauda que funciona como leme aéreo. Graças a esta biomecânica surpreendente, o jerboa pode se impulsionar a alturas equivalentes a várias vezes o seu próprio tamanho. Um autêntico parkour improvisado no meio do deserto. E como se não bastasse, estes saltos não ocorrem de forma isolada. O jerboa encadeia um após o outro, mudando de direção sem aviso, criando um padrão impossível de prever. Os cientistas observaram que, durante essas manobras, o jerboa até escuta o predador. Ajusta cada salto de acordo com o ângulo do ataque, como se corrigisse sua trajetória em tempo real. Em suma, este pequeno mamífero demonstra que, às vezes, a melhor defesa não é a força, mas a criatividade. E seu salto parabólico é apenas o início de um percurso fascinante pelas 15 estratégias de defesa mais incríveis do reino animal.
12. A advertência química das rãs venenosas. A explosão de cores das rãs venenosas funciona como um letreiro luminoso em plena selva. Uma mensagem química tão direta que até um predador míope entende. Seus tons elétricos, amarelos que parecem relâmpagos presos na pele, vermelhos que desafiam a folhagem, azuis que pareceriam obra de um pintor excêntrico, anunciam um segredo letal. Sob esse brilho, vive uma toxina capaz de parar um coração do tamanho de uma ervilha. Ou um muito maior. Esta advertência é pura economia evolutiva. Melhor ser visto e temido do que escondido e devorado. Além disso, esses pequenos acrobatas do veneno não produzem suas toxinas por capricho. Sua química é um empréstimo de sua dieta. Formigas e besouros carregados de alcaloides tornam-se ingredientes de um laboratório vivo. Cada rã é uma destilaria miniatura, administrando microdoses que transformam seus músculos em uma fronteira intransponível. E, ao mesmo tempo, seu corpo é um museu ambulante de cores saturadas, que lhes permitiu sobreviver em territórios onde quase tudo quer comer quase tudo. Da mesma forma, esse tipo de sinalização faz algo ainda mais astuto. Treina gerações inteiras de predadores. Basta uma mordida ruim, amarga, anestesiante, inesquecível, para que uma ave, um réptil ou um pequeno mamífero se lembre para sempre. Evolutivamente falando, as rãs venenosas terceirizaram sua aula de defesa. Cada predador que aprende a lição torna-se outro divulgador da mensagem. Por isso, esta estratégia não é apenas brilhante por fora, também é brilhante por dentro. É um lembrete de que, às vezes, a sobrevivência depende menos de se esconder e mais de dizer a verdade, com um volume impossível de ignorar. E após essas cores de alarme, o reino animal continua exibindo engenhos dignos de um catálogo de mágica biológica, onde a próxima estratégia espera sua vez nesta coleção de maravilhas defensivas. 13. A armadura de escamas do pangolim. A armadura do pangolim parece esculpida por um artesão paciente, que decidiu misturar biologia com fantasia medieval. Cada uma de suas escamas, placas de queratina tão duras quanto a unha mais teimosa do reino animal, encaixa-se na próxima como se pertencessem a um mural articulado. Quando sente perigo, ele não foge nem luta. Simplesmente se transforma em um enigma. Enrola-se com a precisão de uma mola perfeita e adota a forma de uma pinha blindada, um volume impenetrável que nenhum predador acha apetitoso. Enquanto outros animais confiam na velocidade, no veneno ou no engano, o pangolim limita-se a exercer a filosofia do torne-se inacessível. E funciona. Suas escamas, que podem resistir a mordidas capazes de triturar ossos, atuam como uma muralha portátil. Nem os felinos mais insistentes conseguem atravessar essa fortaleza viva. O curioso é que ele não precisa rugir nem se mostrar ameaçador. A simples existência de sua armadura desencoraja qualquer tentativa de transformá-lo em almoço. Além disso, sua maneira de se enrolar não é um gesto improvisado. É uma coreografia ancestral, refinada por milhões de anos, na qual a musculatura se tensiona como um cadeado biológico. Nesse estado, o pangolim ainda retém a capacidade de mover levemente a cauda ou as extremidades para golpear com suas placas, o que transforma sua calma aparente em um aviso contundente. Não lhe convém insistir. Assim, entre escamas que brilham ao sol, como telhas antigas, e uma estratégia que mistura resistência e serenidade, o pangolim recorda que a defesa também pode ser uma arte silenciosa. E nesta galeria de engenhos evolutivos, cada criatura traz sua própria maneira de esquivar-se da morte, empurrando-nos para a próxima maravilha deste catálogo de sobreviventes. 14. Os olhos falsos da borboleta coruja. As asas da borboleta coruja são um pequeno truque de ilusionismo, um lembrete de que a evolução também sabe manejar o teatro visual. Quando as abre, aparecem dois enormes olhos, que não pertencem a nenhum inseto, mas a uma coruja que parece observar com paciência predatória. Não passam de padrões de pigmento, círculos perfeitos contornados por sombras, mas seu efeito é tão convincente que muitos predadores interrompem seu ataque bruscamente. Além disso, estes olhos falsos não estão posicionados ao acaso.
estão localizados na parte inferior das asas, de modo que só se revelam quando a borboleta decide mostrar seu ato principal. Enquanto permanece tranquila, suas asas parecem simples cascas de árvore ou pedaços de madeira gastos, o que lhe permite passar despercebida entre folhas secas e troncos. No entanto, quando uma ave ou um réptil se aproxima demais, aquela discrição se transforma em um susto súbito. Os olhos gigantes se abrem como duas lanternas mitológicas, projetando a ideia de uma coruja oculta em pleno dia. O mais intrigante é que esta ilusão não funciona apenas pela forma, funciona pela memória. Muitos animais conhecem de sobra o perigo de uma coruja caçadora, mesmo que nunca tenham visto uma de perto. Esse instinto gravado em sua biologia responde ao engano visual como se fosse real, o que transforma a borboleta em uma especialista do susto preventivo. E enquanto seu atacante hesita, mesmo que seja por apenas um piscar de olhos, ela já encontrou uma fuga entre o emaranhado de folhas e galhos. Deste modo, a borboleta coruja demonstra que, ocasionalmente, a sobrevivência não é ganha com força nem velocidade, mas com uma boa história visual contada na linguagem universal do medo. E assim, esta coleção de estratégias continua exibindo engenhos que parecem saídos de um catálogo fantástico de truques biológicos. 15. Os pelos urticantes do porco-espinho. O porco-espinho caminha pela floresta como quem veste um casaco feito de advertências. Seus espinhos, esses pelos modificados que parecem pequenas lanças, não voam disparados como costuma ser contado nos desenhos animados, embora a imaginação coletiva insista. O que realmente ocorre é ainda mais inquietante. Basta um esbarrão, um toque curioso ou uma mordida mal calculada para que esses espinhos se soltem e fiquem cravados como um lembrete de que subestimar este animal traz consequências desconfortáveis. Além disso, cada um desses espinhos tem uma estrutura desenhada para que retirá-lo seja um suplício. Estão cobertos de minúsculas farpas microscópicas que atuam como ganchos, o que permite que se afundem com facilidade, mas resistam a sair. Como se a evolução tivesse decidido fabricar pequenos dardos inversos, cuja verdadeira ofensiva começa quando já estão incrustados na pele do atacante. Não há predador que não hesite após uma má experiência com um porco-espinho. Alguns acabam aprendendo a reconhecer sua silhueta com a mesma prudência com que alguém se lembra de não tocar em uma boca de fogão quente 2 vezes. No entanto, este arsenal não transforma o porco-espinho em um duelista temerário. Ele é mais um filósofo defensivo do que um guerreiro. Prefere evitar problemas, caminhar lento, esmagar folhas secas e viver em paz. Somente quando o encurralam é que ele eriça todo o seu corpo e oferece a última palavra em um debate que nenhum atacante quer continuar. E nesse momento, toda a floresta parece entender que até a criatura mais tranquila pode se tornar uma lição pungente sobre os limites do atrevimento. Assim, entre espinhos que contam histórias dolorosas e um temperamento surpreendentemente sereno, o porco-espinho junta-se a este desfile de estratégias assombrosas, enriquecendo a ideia de que a vida se defende com métodos tão variados quanto engenhosos.